Dei um tema para ela. Quando eu falo essa palestra nas empresas, porque eu falo esse conteúdo nas empresas, tenho vontade de dar glória a Deus dando palestra. Aí eu lembro, não estou na igreja, não estou na empresa. Mas a vontade de dar glória a Deus, porque esse conteúdo nos confronta como pessoa, porque é pautado na palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre comportamento. Eu também sou analista comportamental, a minha lei de ser psicoterapeuta, e tenho outras profissões, e eu falo que tudo isso é a glória de Deus. Eu estou lá na minha empresa e a função que eu exerço lá não seria para palestrar, para estar atrás, acolhendo, atendendo pessoas, que eu sou assistente social na empresa que eu trabalho. Mas o Senhor me chamou, foi para falar mesmo. Eu falo na igreja, eu cheguei na empresa, falo na empresa, eu falo no Goiás todo, falando. E aí eu levo esse conteúdo, mas eu deixo Deus nas entrelinhas, eu vejo Deus tocando nos corações. E às vezes eu encontro alguns crentes na plateia, e eu encontro, glória a Deus, amém, eu sou bem crente aqui. Isso é maravilhoso. E a irmã nos convidou, eu já agradeço o convite, a oportunidade de estarmos aqui hoje, sendo um canal de bênção na mão do Senhor, sendo instrumento. Eu fico muito feliz, louvo a Deus por isso. E foi por isso que eu nasci, foi para isso mesmo. E nós vamos falar um pouco sobre comportamento, vamos entender o modo de viver virtuoso. Alguém aí está vivendo de modo virtuoso? Qual é o modo de viver virtuoso do cristão? Como está o nosso modo de vida, o nosso comportamento? E o que é esse comportamento? O que engloba o comportamento humano? Nós vamos falar também sobre isso hoje. Vamos tentar conseguir o tema. Tentar não, eu vou entregar dentro do horário, porque eu também sou professora de oratória. E uma dos critérios do orador é respeitar o tema que foi dado, o tempo que foi dado, o tempo. Isso faz parte de um bom comunicador. Mas antes eu de ir para os slides, eu vou ler aqui, se os irmãos quiserem abrir as Bíblias, Tiago, capítulo 3, eu vou ler alguns versos, para que vocês guardem esses versos, porque durante a palestra nós vamos lembrar dele. Tiago, capítulo 3, ele está lá já próximo ao final da Bíblia, antes do Apocalipse. Tiago, ele traz uma mensagem que confronta o nosso dia a dia, o nosso modo de vida, o nosso modo de nos comunicarmos. Tiago, o livro de Tiago traz para nós assim, uma auto-reflexão. Como eu estou me comunicando? Como eu estou usando a minha boca, a minha fala? Será que é para a glória de Deus? Irmão, nós temos uma arma muito poderosa no corpo. Ela mata e ela dá vida, essa arma. Você sabe qual é essa arma? É ela mesmo. E quando a Bíblia fala de língua, é o mesmo que comunicação. É a nossa fala. Então nós vamos trabalhar e entender como que é isso. Como que eu, como cristã, tenho que falar, me comunicar. Como eu posso usar essa arma tão poderosa? Quem te deu ela? Essa arma? Deus. O que está em você é Deus que deu. Mas ela é tão poderosa que ela pode matar e pode dar vida. E aí, o que você está fazendo com a sua arma? Não precisa me responder. Nós vamos para o autoexamine. Examine-se a si mesmo. O que eu estou fazendo com essa arma? Estou usando ela para dar vida ou para matar? Para edificar ou para destruir? Nós vamos fazer esse exame durante a palavra. E eu não quero vocês lembrando de ninguém. Essa está certinho para a irmã fulana. Nossa, dá certinho, pastor, para aquela irmã. Não. Hoje, pastor, nós vamos examinar nós mesmos. É o que a palavra diz. A Bíblia não diz, julga lá o teu irmão. Examine a si mesmo. Examine a si mesmo. Olha para dentro de você. Isso é uma virtude. Erramos demais porque não olhamos para nós mesmos, porque não examinamos a nós mesmos. Nós somos muito tendenciosos a olhar e a culpar o outro. O primeiro homem que pecou
que me preste. Aí a mulher não, que é a serpente. Cada um colocando culpa, ninguém assumindo responsabilidade. E às vezes as pessoas nunca assumem responsabilidade, às vezes vai de vítima. Ela traz uma culpa, mas não assume responsabilidade. Mas adultos, pessoas adultas, assumem as suas responsabilidades, os seus atos, o seu comportamento, o seu modo de vida. Tiago, meus irmãos, não sejam muito de vocês, é Tiago 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, ou seja, professores, pois vocês sabem que nós que ensinamos, olha só, seremos julgados com maior rigor. Então, já digo isso para vocês aqui, eu já estou sendo julgado hoje com maior rigor. A responsabilidade de ministrar a palavra, né? Às vezes a gente percebe a imprudência de muitos que falam a palavra de Deus, a imprudência de não saber o que está falando. A responsabilidade está aqui, irmã, é muito grande. Nós estamos aqui para ser instrumento, e esse instrumento é julgado com maior rigor. Por quê? Porque o que eu falo, eu preciso viver. O que eu falo, eu preciso viver. Porque se eu falar para vocês algo que verbalmente, que é a comunicação verbal, que é o que eu estou fazendo com vocês, e a minha comunicação não verbal, que é as minhas ações, os meus gestos, a minha forma de vestir, comunicar outra coisa, o que vai ficar na mente de vocês? O que eu falo, o que vocês estão vendo? É o que está vendo. É a comunicação que tem mais peso em nós, é a comunicação não verbal, é as nossas ações, é a nossa conduta, é aquilo que o outro vê, é o que nós fazemos e não o que falamos. Mas a Bíblia diz que a nossa fala e as nossas ações elas têm que estar coadunando, elas têm que andar juntas, senão nós seremos o quê? Fariseus, fingidos, falsos, sepulcro caiados. E não é isso que a gente veio fazer na terra. Não é isso que eu e você somos, certo? Vamos lá. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando eu domino a minha língua, eu consigo dominar todo o meu corpo, toda a minha atitude, todo o meu comportamento. Eu consigo dominar quando eu domino a minha comunicação, quando eu domino a minha fala, a minha língua. Eu tenho que dominar ela para que eu consiga dominar todo o outro resto do corpo. Vamos seguir. Quando colocamos freio na boca dos cavalos, para que ele nos obedeça, podemos controlar o animal todo. Todo homem também, como exemplo, os navios, embora não seja tão grande e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, ou seja, igualmente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas, é ou não é? Tem gente que se vangloria, eu sou o cara, eu sou a tal, eu sou advogado, eu sou a juíza de direito, eu sou isso. Então deixa comigo, você sabe quem está falando? Não é assim que a língua fala? Você sabe quem está falando? Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é o fogo. É um mundo de iniquidade. Olha, irmão, vai prestando atenção nessa palavra. Jesus está falando. Colocando entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. A língua, a nossa comunicação, ela contamina por inteiro o corpo. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis, criaturas do mar, doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue dominar ou domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. O que eu falei no início? Nós temos uma arma que ela pode matar e pode dar vida. E aqui Tiago fala a parte que ela mata. Essa é a comunicação violenta que nós levamos nas palestras.
ou a comunicação não violenta, nós vamos também trazer aqui. Com a língua bendizemos o Senhor. Com essa arma eu bendigo o Senhor. Eu digo que Ele é santo, que Ele é maravilhoso, que Ele me salvou, que Ele é amor. Eu glorifico, eu dou glória a Deus com esse membro. Com a minha fala eu louvo, com a minha comunicação verbal e não verbal eu louvo. Mas diz ainda, olha o que acontece. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos quem? O meu irmão, os homens. É coerente? Eu adorar a Deus, eu bendizer a Deus, eu pregar a palavra de Deus, entoar hinos de louvores ao Senhor, e com essa mesma língua, com essa mesma boca, com essa mesma comunicação, eu amaldiçoar os homens ou os meus semelhantes. É coerente, irmão, isso? Vamos ver o que a Bíblia diz. Feito a semelhança de Deus, né? Da mesma boca procede bênção e maldição. A língua mata e a língua dá vida, não é isso? Ela abençoa e amaldiçoa, ela edifica e ela destrói. Mas a Bíblia diz, Tiago diz assim: olha, esse negócio de língua destruir, matar e edificar, abençoar e amaldiçoar, sabe o que ele diz sobre isso, irmãos? Meus irmãos, não pode ser assim. Não pode ser assim. Humanamente falando, é assim: a maldição, amaldiçoa e abençoa. Mas espiritualmente falando, para o povo de Deus, para eu e você que nascemos de novo, da água e do Espírito, somos nova criatura em Cristo Jesus. Nós já não fazemos mais o que outrora nós fazíamos quando nós estávamos nas trevas. É Paulo fala isso. Mas agora, irmão, isso não é normal. Meus irmãos, isso não pode acontecer. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira? Figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele faz uma pergunta. Que o demonstre por seu bom procedimento. Tem alguém aí dizendo que é sábio? Tem alguém dizendo aí que é cristão, que serve a Deus? Ele diz, então, demonstre pelo seu bom procedimento. Não apenas pela fala. Não apenas se vangloriando, dizendo que serve a Deus. Mas demonstre isso pelo seu bom procedimento. Isso é uma comunicação que edifica, que gera a comunicação sábia, a comunicação do sábio. Olha só, pelo seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, fala aqui, e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem negue a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas ela é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja, ambição egoísta, aí há confusão. Olha só, em toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura. Depois ela é o que? Pacífica, amável, não tem confusão, ela é compreensiva. Ela é imparcial, ela não toma partido, não tem panelinha na sabedoria que vem do alto. Ela é sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles verão a Deus. Tem pacificadores aqui? Amém. Glória a Deus. Pode passar o próximo slide. Antes de passar, volte aí. Eu trouxe um versículo-chave, modo de viver virtuoso, que diz, Romanos 12:2:
Não imitem. Vocês conseguem ver? Vamos ler, porque quem tiver com sono vai ler, porque o sono vai embora. Porque os seus cérebros estão acordados. Vamos lá, todo mundo lê. Não imitem. O seu modo de pensar. Essa é a palavra de Deus para nós, Romanos 12:12. Pode passar. E ali eu deixei aquela palavrinha. Examine-se. Cada um, viu? Não lembra de ninguém hoje, só de vocês. Eu vou lembrar de mim e você vai lembrar só de você. Vamos fazer uma auto-reflexão, vamos fazer uma auto-análise. É igual o dia do culto da ceia. Que o pastor vem e diz: olha, examine, pois a si mesmo. E depois que vocês examinar, que vê que está tudo certinho, aí ele vai, participe da ceia do Senhor. Toma e beba do vinho para a glória de Deus e não para a nossa condenação. Vamos lá, passa aí, tira essa foto, daí que os irmãos já estão me vendo, né? Irmão, vamos trabalhar aqui. A palavra lá falou de modo, né, de vida, comportamento. Nós devemos transformar o quê? O nosso comportamento, tá? O que é comportamento? O que seria comportamento? Nossas ações. Eu trouxe alguns ali conceitos. Olha só, modo, maneira de proceder, a forma de se comportar. O que mais é seu comportamento? O modo de agir ação, fazer alguma coisa perante o seu ambiente, a sua igreja, o seu local, onde você estiver. Você faz, você tem comportamento. Pode passar. E esse comportamento que a gente tem, ele é uma comunicação. O meu comportamento, ele passa uma mensagem, ele comunica algo. Não é assim? Tudo que eu faço ou falo, vocês entendem uma mensagem, eu passo uma mensagem. Vocês sabiam que a gente passa uma mensagem até na forma de vestir? A gente passa uma mensagem, que é a comunicação visual, que é a não verbal. Então, toda a nossa maneira de viver é que nós devemos o quê? Estar buscando melhorar. Então, a nossa comunicação, o nosso comportamento é a nossa comunicação, seja ela verbal e não verbal. Ou seja, é o que eu falo e o que eu faço. Isso é comportamento, é o que eu falo e o que eu faço. Amém? Até aqui? Amém. Fez sentido aí? O que é comportamento? O que eu falo e o que eu faço. O que eu faço também é uma comunicação, porque emite uma mensagem. Tudo bem? Até aqui, irmãos? Vamos lá, vocês têm que ir entendendo para a gente ir alimentando dessa palavra. O que é essa comunicação? Eu trouxe aí um conceito mais geral da comunicação. É através, olha só, a comunicação significa partilhar, participar, algo, tornar comum. O que eu estou fazendo com vocês aqui é tornando comum uma mensagem, para que todos vocês tenham e entendam essa mensagem. Eu estou partilhando com vocês um conhecimento. Então, para isso eu estou me comunicando com vocês, para que vocês recebam esse conhecimento. E através da comunicação que os seres humanos, até os animais, partilham diferentes informações entre si, tornando o ato de comunicar uma atividade essencial para a vida em sociedade. O que é vida em sociedade? A igreja? O ambiente da igreja é? Dentro de casa você se comunica? Conversa? Se comunica ou só fala? Muitas vezes nós achamos que estamos nos comunicando, mas estamos enganados. Não, como assim? Mas eu falo. Mas eu falei. Mas a pessoa muitas vezes não entendeu. Você falou A e ela entendeu B. Você não se comunicou. Às vezes você queria fazer um elogio e ela entendeu que não foi um elogio. Não houve comunicação. Se o teu receptor não entende o que você quer passar
receber a mensagem como você quer. A eficácia da comunicação é quando eu entendo o que você de fato quer passar. E o que impede eu passar uma mensagem que você recebe? Tem alguns ruídos que impedem. E os ruídos, diz a neurociência, que esses ruídos que impedem é tanto ambiental, externo, como interno. Às vezes o ruído não é só o barulho porque tem alguém conversando. Às vezes os ruídos, irmãos, está em nós mesmos, os nossos falhas, os nossos defeitos. Às vezes o ruído de eu entender a mensagem do pastor, quando ele vem ministrar aqui, às vezes ele ministra a mensagem, mas às vezes ele não se comunicou com muitos de vocês. E às vezes a falha pode estar no comunicador? Pode, mas pode também estar no ouvinte. Porque ele não prestou atenção, ele só estava em corpo presente, mas não houve uma escutativa. Ele estava em corpo presente, mas não houve um olhar empático. Eu não olhei para o pastor. Para mim, porque o pastor, quando ele fala, quando eu falo com vocês olham para mim, vocês vão ver eu falando e eu me gesticulando. Os meus olhos e às vezes a minha forma, a minha feição, ela passa uma emoção, ela passa ou uma segurança. Quando eu olho para você, conversando com você, o que eu passo para o pastor? Uma segurança do que eu estou falando e ele vai compreendendo. Se eu estou falando com ele, ele está olhando para lá e para cá e ele não está ouvindo, se eu perguntar, pastor, o que eu falei? Ele vai ter dificuldade, não é? Aí não houve comunicação. Tem um ruído nisso. Não é diferente não dentro da nossa casa. Não é diferente nas relações interpessoais entre nós irmãos, entre crentes. Não é, o mais difícil conviver em coletivo. E sabe qual é a maior dificuldade de uma boa convivência, da paz, que já é comprovada? É a falta de comunicação. Ou uma comunicação violenta. Irmão, o que é comunicação violenta? É se eu falar xingando alguém, gritando, brigando? Nem sempre. Muitas vezes, quando você quer impor que o outro faça o que você quer, quando você julga, quando você condena, eu estou me comunicando de forma que prejudica aquela pessoa, que adoece aquela pessoa. Quando eu lanço uma palavra de condenação, julgando alguém, dizendo, irmão, meu filho, você fez isso. E você nem viu o irmão fazendo, você apenas alucinou. Você imaginou. E aí você vem, traz essa palavra, e quando às vezes até fala para alguém, você está alguém matando aquele outro. E essa comunicação ela é violenta, e a Bíblia condena. Condena ou não condena, irmãos? Sim. O que vocês leram aí? Foi o livro de quê? Tiago. Tiago está onde? Na Bíblia. A Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Se vocês se identificar com uma coisa, alguma coisa, vamos dizer, Senhor, nossa, parece que o negócio, eu estou me olhando aqui, o negócio está ruim. Não fique triste. Não fique triste nem fique bravo comigo. Porque nós estamos aqui, irmãos, é para aprender, é para ser transformado. Todos os dias nós nascemos de novo. Todo dia nós somos transformados pela palavra. A palavra é vida, é água, é alimento. E quando nós temos ela, quando nós escutamos a palavra, e quando eu falo de escuta, é quando eu ouço e uso a palavra. Eu melhoro como ser humano. Eu melhoro como cristão. Eu melhoro como pai, como mãe, como irmão. Como irmãos de igreja. Quando eu deixo a palavra, quando eu reconheço a necessidade de mudança, a necessidade de Deus. Davi fala que a alma dele ansiava pelo Senhor. Como a costa anseia por água, eu anseio pelo Senhor. E quando nós temos esse desejo pelo Senhor, nós aceitamos a mudança, nós aceitamos a repreensão do nosso Pai, porque Ele repreende o filho aqui. E se você é filho, aceite essa repreensão. Pode passar.
referências da Bíblia sobre a comunicação. Provérbios 18:21 diz o quê? Vamos lá para vocês acordarem. Mais uma vez, está aí. Que a língua ela pode matar. Ela é uma fonte de vida, ou pode ser um veneno mortífero. E aí a gente examina. Como é que está a minha pastora? Como é que está essa minha língua? Será que ela está sendo veneno mortífero? Ou está sendo fonte de vida? O que jorra no teu interior? Aleluia. O que jorra no teu interior? Rios de água viva. Rios de água viva. Cantaram aqui. Eu, na verdade, você é do Espírito. Bem machuca, é fonte de vida que está no meu coração. E o meu coração é aqui, tá? Quando a Bíblia fala desse coração, é aqui. Eu vou mostrar depois para vocês que a neurociência diz porque quando a Bíblia fala de coração em provérbio, o coração não é aquele órgão que bombeia o sangue, mas é o nosso cérebro, que dá as emoções, dá o sentimento, dá a razão, o pensamento. Aqui está a alma, aqui está o espírito. O coração é a matéria da nossa carne, que bombeia o sangue. Quando o cérebro não está bom, o coração também tem dificuldade de bombear. Quando o meu coração, o órgão, tem dificuldade de bombear o sangue, ele não oxigena o meu cérebro. Aí ele trava, eu não consigo nem lembrar meu nome. É assim que funciona na neurociência. Mas isso aí é tudo para outro momento. É só para a gente dar essas pinceladas porque cabe aqui dentro. O que mais diz sobre a comunicação que edifica e a que destrói? Vamos lá para a próxima referência. Eclesiastes 10:12. Devora. Quem somos nós aí, irmão Ruth? O sábio ou o tolo? Eu quero ser sábio. Aí a gente olha para a gente, meu Deus, será que eu estou sendo tola? Será que eu fofoquei da irmã? Será que eu falei, eu vi o pastor falando com a irmã ali e eu interpretei tudo mal? E agora com esse negócio de rede social, o negócio está esquisito, não está? A pessoa vê, não, fulano está rico. Mas aí a pessoa posta uma foto, pega um fundo do mar e posta lá. Aí a gente sai dizendo para todo mundo, deve um bonito, mas está na praia. E aí? Por isso que eu disse, vamos examinar. É normal, não é? Acontecer, a gente faz isso. Porque somos o quê? Humanos. E o humano erra. E é por isso que eu e você, quando erramos, nós erramos acidentalmente. É para ser assim o crente. Por quê? Porque eu tenho um manual de instrução. O mundo não tem, mas eu e você tem. E ainda temos um professor que ilumina a minha mente quando eu olho o manual. Que é quem? O Espírito Santo de Deus. Sábio ou tolo, quem somos? Não saia da vossa boca, olha só aí, Efésios 4:29. Qual é o padrão para o cristão sábio? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou seja, violenta. Mas só a que for boa para o que, irmãos? Que tem utilidade, que edifica, que dá vida, para que dê graça aos que ouvem, para que abençoe os que ouvem, para que dá vida aos que ouvem, edifica os que ouvem. Foi para isso que eu e você viemos à terra e fomos salvos por Cristo Jesus, para sermos canal de bênção na terra, em toda a nossa maneira de viver, em toda a nossa maneira de viver, principalmente pela arma mais poderosa que temos no corpo, que é a nossa boca, a nossa comunicação. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo.
pode passar, irmão, é o que Tiago fala. É só para os irmãos verem o embasamento de comunicação, de como que a Bíblia quer que nós nos comportamos como cristãos, como sábios. E aqui tem homens e mulheres sábias. Por quê? Porque vocês são filhos de Deus. E vocês têm o livro da sabedoria nas mãos. E leem todos os dias. E ouve, e escuta, e pratica todos os dias. Comunicação assertiva. A neurociência e a psicologia também da comunicação, segundo Marshall Rosenberg, ele descobriu aí algumas técnicas de comunicação não violenta. Ele trabalhou essas técnicas para pacificar conflitos, guerra nos anos 60, guerra entre países. E ele usou as técnicas da comunicação não violenta para fazer mediação do conflito e trazer a paz entre os países. E ele diz que essa comunicação, a comunicação não violenta, a comunicação sábia que a Bíblia fala, é uma habilidade de linguagem e comunicação que fortalece a nossa capacidade de continuarmos humanos mesmo em condições adversas. O que é essas condições adversas? Em condições de conflito. É muito fácil, Mamute, ter uma comunicação pacífica, tranquila, sentar e conversar com alguém de uma forma quando tudo está bem. Mas quando a confusão chega, quando está um conflito, um diz, porque ela fez isso, porque aquela confusão, e xinga, vira aquela confusão. Ou quando alguém te confronta, quando alguém te maltrata, às vezes você vai num órgão público desse, e alguém te maltrata, como é que fica? Ou você trabalha no órgão público e alguém também te maltrata. Você está numa condição adversa. Como está a minha comunicação? Será que eu tenho a habilidade de me comunicar e me tornar humana? Ou seja, o que é humana? Pacífica? Sem violentar o outro com minhas palavras? Será que nós temos essa habilidade? E ele traz algumas técnicas para ser usada em conflitos. E essa comunicação, pacificar o conflito, resolver o conflito e não tocar mais fogo. É difícil? É difícil, não é, irmãos? Quando eu me deparei com essa comunicação não violenta, quando eu estudei, fiz o curso, na época, eu disse, meu Deus. Aí eu estava me achando, eu achava que eu sabia me comunicar. Mas quando eu fui estudar, aprofundar essas habilidades, eu disse, meu Deus, eu estou longe. Porque quando a coisa aperta, às vezes a gente grita, a gente fala palavrões. E aí, onde estão nossas habilidades? Precisa de sabedoria, não precisa? E é por isso que eu disse que esse conhecimento, esse PhD na área de psicologia, eu falei, esse homem só pode ser crente. Ele tirou esse conhecimento da Bíblia. Depois eu descobri quem ele era mesmo. Passando, pode passar. O que a Bíblia fala mais sobre essa comunicação? A Bíblia fala que a resposta calma desvia a fúria. Mas a palavra ríspida faz o quê? Desperta a ira, vai em Provérbios. Mas agora, abandone todas essas coisas, a ira, a maldade, a maledicência, linguagem decente no falar, Colossenses também nos traz. O seu falar seja sempre o quê? Agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. É fácil saber responder a cada um? Principalmente quando o conflito está ali, né? É difícil. Mas é possível? Se até o Rosenberg conseguiu pacificar guerras entre países. Não era conflito pequeno, não, era guerra. E ele usava essas técnicas da habilidade da comunicação assertiva, a comunicação sábia, a comunicação compassiva para trazer a paz. Vamos passando. Existem alguns elementos no básico que nós podemos aprender para nos ajudar, nos auxiliar a nos moldar na hora de se comunicar com alguém, no nosso agir, no nosso fazer. 1 Tessalonicenses
23, fala que o nosso espírito, alma e corpo, seja o quê? Plenamente conservado e irrepreensíveis. Só mostra e continua mostrando que todo o nosso modo de viver, ele precisa estar conforme a palavra de Deus, ou seja, irrepreensível. Vamos passando aí, vamos ver alguns elementos. O pilar da empatia, ele traz isso, a psicologia, a neurociência, toda a ciência que trata do comportamento, das emoções, dos sentimentos, traz aí a empatia como um pilar ou um critério, digamos assim, um ingrediente que você soma para você se comunicar de uma forma pacífica, assertiva, sábia, como a Bíblia diz. O que é a empatia? Leiam aí para vocês não dormirem, porque palestra está sono. Vamos lá, leia o que está lá. Essa empatia, eu encontrei ela na Bíblia. Na Bíblia ela está de misericórdia, compaixão, é a mesma coisa. Habilidade de se posicionar, de entender o outro. É uma habilidade de você sentir o que o outro está sentindo, entender o que ele está passando pela visão dele, não sua, sem julgar ele. A empatia é você me contar algo que está acontecendo sobre a sua vida e eu apenas ouvir para tentar te entender. Para me desenvolver a empatia não é tão fácil, mas nós temos ela em nós. Quando você vê alguém chorando muito, ou quando você vai no velório, o que você sente? Você parece que sente a mesma dor, não é, pastor? Sabe o que é isso aí? Empatia. Empatia é você sentir o sentimento que o outro está naquele momento. Aí você se sente, nossa, é como se você estivesse ali no lugar dele. Isso é os neurônios espelho. Faz parte da Os neurônios espelho, quando olham uma situação, ela se compadece, nós temos. Mas para eu desenvolver essa empatia, não é tão simples hoje. Sabe por que hoje as pessoas têm dificuldade de desenvolver isso? Porque as pessoas não ouvem mais. Não olham mais no olho da pessoa. Não para um tempo para ouvir de verdade o outro. Nem dentro de casa. Às vezes está todo mundo dentro de casa. Ou faz aquele churrasco. Os crentes se reúnem. Aí depois vocês, quando acontecer, vocês dão uma olhada. Muita gente conversando às vezes. Mas pergunta o que conversou lá. Muita gente está onde? Tem um chamado rede social que tomou o lugar do ser humano, de sentar e falar com o outro, dentro de casa. Os filhos, principalmente os mais jovens, crianças, até mesmo os pais, chegam do trabalho, estão muito cansadas. Aí corre pro sofá e deita. E vai para onde? O celular, passar o Instagram e a vida de todo mundo. E a criança ficou de lado. O marido quer contar o que passou. Ou a esposa quer falar algo. Fala aí, eu estou te ouvindo. E lavando a louça de costa. Não desenvolve empatia. A empatia requer tempo. Não tempo para você. Dizem que tempo é ouro, né? Mas o tempo está escasso. Pais não têm mais tempo para os filhos. Esposa para os seus esposos, esposo para isso, não tem mais tempo. Nós não temos mais tempo para o nosso irmão de banco. Pastor, não tem. E muitas vezes sobrecarrega o pastor da igreja. Eu vejo lá o meu pastor falso, Jesus. Ovelha gera ovelha. Pastor é o líder para cuidar sim. Mas eu e você somos canal do bem. Geramos bênção. Geramos vida com o meu modo de viver.
falando, ouvindo, escutando, acolhendo o outro. Glória a Deus. Faz sentido aí? É assim. Ai, irmãos, a minha alma queima. Que a palavra de Deus ela não volta vazia. Vem machuca, como precisamos melhorar. Como precisamos deixar o Espírito Santo de Deus mudar nossas vidas. Em coisas que para nós já ficou automático. A gente não traz mais a consciência, a importância de nos comunicarmos de uma forma pacífica, compassiva, amorosa. E eu quero que vocês segurem aí a palavra amor. Tudo que eu estou falando aqui vai se resumir no amor em prática. O que você acha? Como Jesus fica quando você ajoelha e ora? Será que ele vai para o celular dele? Quando você vai contar os seus problemas para ele? A Bíblia diz que quando você busca a Deus, você encontra, não é? Jesus disse uma certa vez: sejam meus imitadores, amem como eu amo. Será que nós estamos realmente imitando a Cristo no nosso modo de viver? Está difícil, não está, irmãos? A coisa está apertando. Mas Jesus deu carga além da nossa força. Ele se responsabiliza por aquilo que Ele nos entrega para fazer. Vocês acham que Jesus, que Deus, nos colocaria em uma situação impossível de fazer? Toda orientação da palavra de Deus somos capazes de fazer. Mas os ruídos dos dia a dia, as nossas preocupações terrenas, o nosso apego com nossos bens materiais, as nossas preocupações com a terra, tem nos afastado da nossa missão de servo, de filho, igreja de Deus, embaixadores de Deus, missionários, canal de bênção. É isso que você é? Não saia desse lugar. Não fique dizendo: Jesus está pesado, eu não quero mais isso, não. Receba. Porque Deus te deu, Ele te capacitou. É nós, irmãos, que muitas vezes nos afastamos da promessa, nos afastamos de quem somos, esquecemos quem somos e para que fomos chamados. E a palavra hoje é para trazer a nossa consciência quem eu sou, para quem eu fui chamado, de quem eu sou filha e filho. Qual é a minha missão? Traz a consciência agora. E a nossa missão não se resume só estar aqui na igreja pregando ou na rua evangelizando. A nossa missão é em todos os lugares, em todos os ambientes, em casa, no trabalho, na escola, na rua, aonde você for, você é carta para ser lida. Carta de amor. Mas temos nos afastado disso. Porque os ruídos da nossa comunicação estão aí. E ainda tem um inimigo fazendo muito ruídos para tirar a nossa atenção, para deixar nós desapercebidos da nossa linda e maravilhosa missão, que é ser bênção. Ser bênção como pai, como mãe, como filho, como filha, como irmão. Ser bênção como pastor, como ovelha.
Ser bênção em toda a nossa maneira de viver. Essa é a sua linda missão. É a minha missão. Deus não fez acepção de pessoas. E a palavra é para todos que foram chamados filhos de Deus. Então receba. Aleluia. Receba. E deixa a fonte jorrar no teu interior. Aleluia. Para que da tua boca saia vida. Aleluia. Saia amor. Paz. Saia cura. Não tem aquelas palavras que cura, pastor? Tem. Você está para baixo. E alguém, você conta, e alguém só diz uma palavra, ela te cura. Foi para isso que eu e você viemos à terra. E estamos nela. Não abra mão do chamado. Vamos passar? Olha só o que a Bíblia fala de empatia. Bem-aventurados, misericordiosos. Empatia é ser misericordioso, viu? Muitas vezes você dá sem esperar receber. Bem-aventurados, misericordiosos, porque eles alcançaram misericórdia. Nós queremos misericórdia de Deus, não queremos? Mas nós estamos sendo misericordiosos. Nós queremos que Deus perdoe nossos pecados, não queremos? Por que Deus perdoa o pecado? Porque Ele é misericordioso. Não é porque eu mereço ser perdoado, é porque a misericórdia dele é grande e Ele perdoa. Então, isso aqui é muito importante. Muitos de nós temos um orgulho muito grande, a gente não perdoa. Não merece meu perdão. Não é assim? Ela não merece meu perdão. E você merece perdão de Deus? Deus te perdoa porque você merece? E por que nós queremos perdoar só se o outro merecer? Estamos sendo orgulhosos, são presunçosos. Os orgulhosos serão abatidos. Temos que agir com humildade. Empatia é humildade. É ter misericórdia para entender por que o outro agiu daquele jeito. Irmãos, nós exigimos inconscientemente perfeição dos outros. Nós queremos tanto que o outro seja perfeito que quando ele erra, nós nos frustramos, decepcionamos e passamos até a odiar porque ele errou. Não quero nem saber porque ele errou e ele não merece o perdão que ele tem feito. Será que a gente já agiu assim? Em algum momento sim. Porque nós somos o quê? Humano. Quando você exige a perfeição de alguém, você diz que é perfeito. Você está dizendo, eu sou perfeito. Tem algum perfeito na terra? Não. Por que exigimos a perfeição? Por que você exige a perfeição do seu marido? Hoje é muitas mulheres, na direção das mulheres. Por quê? O marido tem que ser perfeito. Você está sendo mulher perfeita. Os maiores conflitos surgem porque nós queremos perfeição do outro, queremos ter sempre a razão. Nós não cedemos, não somos misericordiosos. Não temos empatia nenhuma com o outro. Nós justificamos o nosso erro, quando o outro é para matar, para morrer. Mas não foi para isso que nós somos chamados. Alegai-vos com que se alegram e chorai com os que choram. É o que acontece, é para ser assim, né, pastor? A gente tem que chorar com os que choram, mas parece que tem gente se alegrando quando a gente chora. E tem um chorando quando a gente se alegra. Aí eu gostei. Aí vem inveja. Aí eu comprei um carrão. Aí chora por dentro. De raiva, de inveja. Quem é ela? Mas a Bíblia diz: alegra os que se alegram. Chora com os que choram. Sente a dor do teu irmão. Eita, Deus maravilhoso. Mas dificilmente a gente traz a consciência disso.
nós estamos no automático, só pensando em nós mesmos. Se está bem para mim, está tudo bem, não estou nem aí para os outros. Isso é em todo lugar, tá, irmãos? É na igreja, na empresa a confusão é grande. Só pensam neles. Uma confusão, não sabendo que vai refletir as consequências daquele comportamento errado em todos. Se um membro de vocês, se um membro nosso machucar, todo o corpo padece. Irmão, o segredo da coisa: empatia, amor em ação. Aleluia! Vamos lá, que o tempo está correndo. Passa aí, pode passar. Eu falei isso, só conseguimos ser empáticos quando eu ofereço minha presença, minha atenção, meu olhar. Eu não consigo ser empático se eu não ofereço isso. Eu tenho que oferecer a minha presença, o meu tempo, a minha escuta, olhar para você. Você já conversou com alguém que não olha nos seus olhos? É difícil, não é? Não passa segurança, você se sente jogado ali. Está conversando, a pessoa está no celular, pode não sei para onde, e você para, você fica constrangido, não é? Ainda tem outros que conversam, aí ele olha para lá. Sabe o que passa? Sabe o que a ciência do comportamento diz? Que essa comunicação, quando uma pessoa, você conversa com alguém, você não encara, passa para essa pessoa que está te ouvindo insegurança, que você está mentindo. Às vezes não é mentira, mas é o que passa. Precisamos oferecer o nosso olhar. Não tenha medo de olhar para o seu irmão, não. Olha no olho dele. O olho é a janela da alma, das emoções, dos sentimentos. Nós falamos muito quando olhamos. A boca mente, mas o olho não. Não mente. Quando eu faço análise comportamental em alguém, que sou chamada às vezes para fazer isso, a nível de cuspir, a gente fazer ali uma investigação e um depoimento, a gente analisa muito comunicação não verbal. O olhar da pessoa passando diz muito. Se ele olha para a esquerda, ele diz algo. Se ele olha para a direita, ele diz algo. A boca dele fala, mas se ele falar e olhar para alguma parte do olho, eu sei se está coerente ou não com a fala. Aí a gente vem com outra pergunta até ele entregar o peixe. Vamos cuidar do nosso olhar. Amém? Vamos lá, vamos passando. Pode passar que vai dar tempo de fazer essa dinâmica com vocês hoje. Escuta, a escuta ativa. Eu preciso olhar, para eu me comunicar, eu preciso escutar também. Você se comunica só falando, você tem que ouvir para ver a comunicação. A escuta. A escuta ativa, o que diz? Muito mais importante do que se expressar é saber ouvir atentamente o outro. Isso aqui é um problema de muita gente. A comunicação não está acontecendo em muitos lugares, entre muitas pessoas, porque não tem a escuta ativa atentamente. Isso até com os profissionais, viu? Você vai para um consultório do terapeuta, do psicólogo, e ele baixa, você fica falando ele ali. Quando começa isso, o profissional não está entendendo. Ele não está te escutando. A gente escuta com o olho também. O olho passa muita informação. Então a gente precisa escutar olhando. Escutar olhando. Para eu sentir o que você está sentindo. Senão não vai haver uma escuta ativa, uma escuta empática. Olha só. Ouvir ativamente é dar atenção à fala do outro, com curiosidade e foco. Quando eu olho o que ela está contando, eu entendo. A minha cognição entende o que ela está falando. Quando eu entendo, surge a emoção. Eu vou entender o que ela está sentindo. Mas se eu não escuto ativamente, ela fala e eu ouvi, mas não entendi. Não acontece? Vocês já conversaram com alguém que vocês ouviram, não entendeu? Que às vezes não deu a minha devida escuta. Pode passar, irmão, por gentileza. Meus amados irmãos, tenha isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir. Mas tem gente que fala mais do que ouve, né? Fala, mas não ouve ninguém. Não para ouvir. E a escuta faz parte de uma boa comunicação. Um bom comunicador é um excelente ouvinte. Eu só me comunico quando eu entrego a mensagem que o outro entenda e precisa daquela mensagem. Pode passar.
Autocompaixão é eu também entender a mim mesmo, olhar para mim e entender que eu sou humano, que eu erro. Eu só consigo ter compaixão para o outro se eu tenho para comigo. Se eu exijo de mim uma perfeição o tempo todo, e eu não me olho, não enxergo meus defeitos, minhas falhas, as minhas necessidades, os meus sentimentos, as minhas dificuldades, eu não consigo enxergar isso no outro. Meu neurônio espelho, ele não consegue identificar no outro as mesmas necessidades. Primeiro eu preciso me enxergar, me amar, me entender, me compreender. Por isso que eu preciso me examinar, para que eu também tenha compaixão, entenda e compreenda o outro. Pode passar. Vamos passando aí, que eu te falei. Pode passar isso aí. Pode para frente, para nós fechar. Autenticidade. Nossa comunicação, ela precisa ser autêntica. O autêntico aqui não é o sincerão, não. Entendeu? Eu sou sincera. Aí, qualquer coisa fala, aquelas palavras de derrubar o outro, né? A autenticidade tem a ver com verdade. Verdade em amor. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. A autenticidade é você falar e sentir a sua verdade, tanto para você como para o outro, é se comunicar de uma forma verdadeira, sem fingimento, sem conveniência, com autenticidade. É isso, é você realmente falar o que está sentindo, falar a sua necessidade. Tem pessoas que têm dificuldade de expressar o que sente. Isso acontece, sabe onde? Muito em relação marido e mulher, amizade. Às vezes a pessoa faz algo que o outro não gostou, aí em vez daquele que não gostou conversar e falar, olha, o fato de você ter feito isso e isso, eu me senti triste. Ele fala do sentimento dele. Em vez dele contar o que está incomodando, o que é que ele faz? Empurra. Não é? Não quer saber, fica sem falar, se intriga. Eu vou falar com a irmã Ruth, ela não me deu uma briga. Não gostei de não ter ganhado isso. Em vez de chegar, ô irmã, fiquei triste por não ganhar a briga. Irmã, tu vai dizer, olha, foi isso e resolve o problema. Mas não, fica trazendo minhoca para a cabeça, alucinando. Ai, ele não fez isso. Ai, você tá vendo? Ela deu a irmã, passou um dia difícil. Ela está com tanta dor de cabeça, passou nem e a outra ela não falou comigo. Nunca mais vou falar com ela. E começa essas alucinações. Em vez de chegar e conversar e entender, ali resolver o problema. Isso é importante dentro da comunicação, principalmente nas relações interpessoais, com filho, marido, irmãos, amigos e entre outros. Pode passar. Lá a autenticidade já falamos, olha aí o que é autenticidade. Para encerrar aqui, isso aqui é muito importante, viu, irmãos? Observar o fato. Às vezes nós julgamos porque nós interpretamos e não olhamos o fato. O que é o fato? É o que está acontecendo de verdade. Eu vou dar um par de exemplos só para vocês entenderem melhor. O que eu vou fazer? Vou usar a convite. Olha o fato. Vou passando, a irmã Ruth está na esquina e ela abraça um homem que eu não conheço. Eu disse, não conheço o homem. O fato foi, a irmã Ruth abraçou um rapaz, esse é um fato. E aí, se eu for interpretar, eu vou chegar e falar para o irmão, qual é o nome do seu irmão? Nome Miguel, a fofoqueirona, né? Nome Miguel que só mulher é com outra. Interpretação. Passa aí, vai passando aí. Passa aí para vocês verem. Deixa eu ver. O fato que você fez, só o que você fez. Eu vi só a irmã Ruth abraçando o rapaz. Só isso. A interpretação é o que você entende a partir do que vê. Mas será qual é o real motivo do que você está vendo? E aí, em outro momento, eu vou conhecer o rapaz. Sabe quem é o rapaz? O filho da irmã Ruth. Mas a confusão, pastor, já está feita. E eu já falei para o irmão que eu vi ela com outro, pegando o outro lá na esquina. E ainda ficou assim, mais gente. É importante nós aprendermos a ver, falar só o que vê. Não interprete. Na comunicação, quando você interpreta,
você pode interpretar mal o outro, ferir, machucar, destruir, matar. Isso é muito importante. O que a Bíblia diz? Não julgueis. Volta aí, acho que está no outro. O que a Bíblia fala sobre o fato? Não pode falar. Não julguem de acordo com as aparências, mas justa. Entenda realmente o motivo antes de falar qualquer coisa. De criar, ensinar, interpretar como sabe. Só imaginou e sai falando. Você vai estar usando a sua arma poderosa para matar, se fizer isso. Amém? Até aqui? Deu para entender? Vamos fechar? Passa para frente. Pode passar todos aí. Vou entregar agora. Não é possível a gente mudar o nosso comportamento. Aqui é o coração que eles querem mostrar para vocês. Tá? Aqui está emoções, sentimento, a razão, lá o neocórtex, cérebro emocional, o sistema límbico é onde está a memória emocional. O cérebro instintivo, que é o reptiliano, é onde você sente a intenção de falar, você tem a intenção, o intuito, o desejo, e ali traz as emoções, a tristeza, a dor, a alegria. O neocórtex é a sua razão, a sua fala, o que você fala, o que você externaliza por meio da comunicação não verbal. 93% da nossa comunicação, do nosso comportamento é não verbal. É o que fazemos e não o que falamos. O que falamos é apenas 7% que a gente usa dessa comunicação. Por isso a Bíblia diz que aquele que fala ou aquele que conhece e não pratica é insensato. Então, que a nossa fala, o nosso 7% venha coadunar com 93%, que é o nosso comportamento, que é as nossas atitudes, é a nossa conduta, o nosso jeito de agir, de falar, de comportar, de fazer, venha ter uma comunicação coerente com o que eu prego, com o que eu falo, porque a comunicação não verbal, ela fala muito mais alto do que o que você fala. Ela dá uma mensagem muito mais completa do que eu estou falando ou me vangloriando. Então, muito cuidado, vamos tomar esse cuidado. Vamos passar aí para como eu posso mudar o coração, como eu posso mudar a minha comunicação. Eu só quero dizer para vocês que a nossa comunicação, tudo nasce no coração. Tudo nasce no coração. Volta lá. O que a Bíblia diz sobre isso? A boca fala do que o coração está cheio. Aonde está o coração? Aqui. Então, o que está na tua mente é o que a tua boca fala. Para eu modular a minha comunicação, minha forma, o meu comportamento, eu tenho que modular o meu coração, ou seja, mudar aqui o meu pensamento, a minha mente, a minha forma de pensar. Como que eu mudo? Olha o que diz a palavra. Finalmente, irmão, tudo que for o quê? Verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, faz o quê? Pense nisso, põe no coração de vocês para que eu possa jorrar o quê? Vida. E não vos embriagueis com vinho, mas o quê? Enchei-vos do Espírito Santo. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar, que eu não fale violentamente, para eu não matar ninguém. Eu enchi do Espírito Santo, eu guardei a palavra, eu pensei no que é bom, agradável, perfeito e justo. Isso é a forma de nós nos modularmos. Quantas vezes a gente tem que fazer isso? Essa modulação? Todos os dias, até Jesus voltar. E tudo isso está fundamentado no amor. Amai-vos uns aos outros, como eles amei. E eu entrego aqui, passo a oportunidade para a irmã novamente. E agradeço. E eu queria um glória a Deus para Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Somos canal do bem. Viemos na terra
para ser sal, luz do mundo. Que Deus abençoe.